Eu vou O iniciar a Romero respondeu, gravação. né? Não, não respondeu. Beleza. Ó, já iniciei a gravação e vou iniciar a transmissão, beleza? Então o rosto tá só em mim, tá? Beleza. Beleza. Vamos lá, rapaziada. Seguinte, vamos começar mais um podcast aqui na Twitch, beleza? E hoje temos um convidado mais que especial pra mim. É um cara que eu acompanho já faz muito tempo. É um cara que eu admiro muito o trabalho dele. E, sei lá, me inspiro nele em muitos aspectos. E hoje a conversa vai ser com o cara que faz mágica e faz stand-up também, que é o Ben Ludmer. Estamos no ar. Opa! E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Tô aqui. Eba! Se apresenta aí, Ben, por favor. Olá, eu sou o Ben. Ben é fácil decorar. B de bola, I de elefante, N de navio, sou eu. Eu sou mágico, sou comediante, eu sou judeu, sou gordo. Eu sou judeu e gordo. Quer me deixar feliz? Dá moeda de chocolate. Eba, começamos bem, hein? Já começamos na boa. Opa! Ben, pra quem não te conhece, você já faz mágica aí há quanto tempo? O quanto que você faz de mágica e o quanto que você faz de stand-up? Bom, eu comecei a fazer mágica como hobby aos 3 anos de idade, então são 32 anos de mágica não profissionais. Caraca, nossa, é muito tempo. É, eu tô com 35, então com 3 eu ganhei minha primeira urna do ovo. Puxa, E isso é legal. aí, eu comecei ali embaixo da escala do Shopping Guatemi, no quiosquinho do Rei das Mágicas, em Caraca, que da Morgan. hora. Ali foi onde minha história na mágica começou. E aí, com 12 anos, eu comecei a fazer show profissional. Meu pai me deu meu primeiro número profissional. Meu pai me deu um tubo de Aladim. Meu pai era muito fã de mágica. Uhum. E aí eu fiz bar mitzvah, que é, teoricamente, entre aspas, a maioridade no judaísmo, 13 anos. Uhum. E aí, com 13, eu já estava trabalhando mesmo, fazendo show, ganhando um dinheirinho, assim. E aí eu fui morar nos Estados Unidos com 15 anos. Lá eu descobri a comédia. Eu comecei a ver muito stand-up comedy no Comedy Central, no HBO. Seinfeld tava estourado, tava bombando. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu não quero mais fazer show infantil. Não é para mim. Isso Eu você quero tava começar a com trabalhar com 13 adulto. anos. Eu tava com 15 para 16 já. Foi quando eu Tá, voltei pro Brasil. tá, beleza. A minha descoberta do humor dentro da mágica foi num show que eu fiz no meu próprio aniversário, Uhum. de 15 anos. Que eu não tinha headset na época, eu tinha um microfone de bastão só. Uhum. E aí eu vi que eu não ia ter onde pôr, não tinha pedestal. Uhum. E eu falei, peraí, eu vou ter que preencher esse tempo entre uma mágica e outra falando coisas pro público. Apesar de ser um público que me conhecia, eu sempre fui um cara tímido, retraído. Só que aí no palco deu um clique. Eu já estudava teatro desde os 12. Uhum. E aí quando eu peguei o microfone, eu vi que as coisas que eu falava entre um número e outro, meio que para preencher aquele espaço vazio, Uhum. elas saíam de uma forma engraçada e a plateia ria. Eu falei, Tá. tem alguma coisa aí. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui fazer high school lá, e aí eu comecei a estudar teatro lá nos Estados Unidos, e muito focado em comédia e improviso. Caramba, bacana. E numa das primeiras aulas, o professor falou, você tem que explorar a comédia, você tem isso daí. Uhum. E eu jamais imaginaria que eu tinha comédia, porque eu sempre fui tímido, sabe? Aquele gordo que termina tendo resposta rápida para aprender a se defender. Entendi. E eu acho que o gordo, ele tem essa tendência. E por outro lado também, né, cara? Eu sou gordo, judeu e nordestino. São 3 vertentes da comédia. E Sim, sim, aí, verdade. querendo ou não, você nasce com isso. Já tinha uma influência muito grande de um programa de rádio, sou de Recife. Aham. Eu ouvia muito programa de rádio, que eu faltava aula para ouvir esse programa de rádio. Caramba. Tinha, sei lá, 11 anos. E uma vez eu fugi da escola para ir na rádio, para ver no estúdio, e falei que ia patrocinar o programa. Eu era criança bem maluca. Aham. E aí eu tinha esse flerte com humor, mas eu não me imaginava fazendo humor. Uhum. Então eu tenho uma referência muito forte do Jô,
Eu lembro que eu assisti o Vivo Gordo escondido, porque eu não podia ver o Vivo Gordo, porque eu era muito pequeno e o Vivo Gordo aparecia teta, né? Sim, sim, sim. Então, né, não podia ver aquilo. Aham. E eu lembro que meus pais foram no show do Chico Anísio uma vez e não deixaram... Na verdade, eles foram no show do Jô e depois foram no show do Chico Anísio. E eles não me levaram porque eles falaram que não era apropriado para mim, porque eu era criança realmente. Aham. Eu fiquei mal, eu fiquei arrasado. Foi a primeira noção de depressão que eu tive. E aí eu tive uma curiosidade gigantesca para saber o que rolou no show e tal, mas me fascinou muito aquela ideia de uma pessoa sozinha no palco. Isso eu sim entender, eu não tinha a menor noção do que era stand-up comedy, eu era uma criança, Aham. mas pô, o cara sobe no palco sozinho, fala um monte de coisa, deve ser muito bom fazer isso. E paralelamente eu tinha mágica. Daí nos Estados Unidos, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha uma noção bem maior de humor, já tinha estudado humor tecnicamente, Uhum. e aí comecei a parar de fazer show infantil e fui focando em fazer close-up para adultos. Uhum. Close-up me deu uma bagagem gigantesca, porque o close-up é ali na hora que você se resolve, você tá com a pessoa na sua frente, você tá perto, você tem que dar resposta rápida. Sim, sim. E daí a coisa foi andando, eu fui terminar no programa do Jô, em 2005, foi a minha primeira entrevista para o Jô. Eu conto, eu completei agora, dia 10 de outubro, 15 anos de humor. Porque o meu marco zero, o meu ponto inicial pro humor é justamente o dia que eu gravei a entrevista pro Jô. Caraca, isso E foi, aí foi um... isso foi bem legal. Eu lembro na época quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caramba, meu. Eu não tinha visto até então. Stand-up eu já tinha acompanhado algumas coisas, mas eu não tinha visto até então alguém pegar a mágica e misturar com o stand-up, né? Aham, E eu achei muito interessante, porque eu falei, caramba, é uma coisa. Na época eu já praticava mágica e tal. Na época que eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu já praticava mágica. Eu falei, caramba, que legal, né? Ele misturou tanto o stand-up, que também é uma coisa que eu gosto bastante, com a mágica, que é uma coisa que eu amo. Então, meu, é um boom total do que eu admiro, sabe? E isso ali pra mim foi uma coisa que me inspirou legal. bastante, né? A minha grande referência de humor na mágica no Brasil foi o Bianco. Eu tinha 12 anos quando eu assisti o Bianco no programa do Jô, Aham. e achei aquilo genial. E aí, quando eu comecei a fazer stand-up comedy, na mesma semana que eu gravei o Jô, no mesmo dia, aliás, eu morava em Recife ainda, Aham. eu fiz um show, eu abri uma noite chamada Segundas Intenções, que era uma noite que todos os atores estavam em cartaz, as segundas se reuniam aqui em São Paulo e faziam um show mostrando o lado B deles, cantando, fazendo números. E aí eu abri essa noite do Segundas Intenções com stand-up e mágica no dia que eu gravei o jogo. Na terça, o Mansfield me convidou para ver a Terça Insana. Caraca, o E na Mansfield, quarta, que da hora. o Mansfield, porque eu era muito fã da Terça Insana, ainda sou, acho a Terça Insana genial. Sim, é maravilhoso, já eu- assisti também, é bem da hora. É muito bom. E eu tinha visto, eu fazia faculdade de teatro em Recife, Aham. e eles foram num teatro que é dentro do campus. Caramba, que da hora. É um teatro de, sei lá, 2.000 lugares, e eles lotaram, eles abriram acho que 6 sessões extras. Caramba. E aí volta toda aquela coisa que eu tinha desde criança de pensar, nossa, o cara tá sozinho no palco com o microfone, só contando piadas, só contando histórias. Aham. Aí eu fiquei na porta do camarim, esperando o pessoal sair, e aí terminei me aproximando do mestre, da Ilana, adicionei eles no Orkut, que você dá pro Orkut. E aí avisei pro mestre, tô indo pra São Paulo gravar o jogo. Ele falou, vem fazer um open mic no Clube da Comédia. Eu falei, cara, não tenho coragem. Recusei o open, falei, eu vou assistir. E aí eu fui só assistir. Tudo isso nessa mesma semana. Por isso que eu falo que é a minha semana decisiva do humor. Aham. 10 de outubro de 2005 foi quando a chave do humor virou completamente pra mim. Caramba, da hora. E aí eu comecei a fazer stand-up comedy nessa época. E aí eu conheci o Murilo Gun, que hoje é um grande palestrante, é um futurista, é um cara que tem uma carreira brilhante no campo da criatividade. Um grande comediante também, que eu já assisti muita coisa Um dele, bem grande da hora. comediante. E eu e o Murilo, a gente começou juntos fazendo stand-up em Recife. A gente se conheceu no Orkut também, lá em Recife. É. E a gente montou uma noite. Que da E hora. aí
Depois disso aí, eu já tinha ido no Jô, eu lembro que eu fui na Hebe. E assim, pra gente que tá em São Paulo hoje, ir na TV é um negócio muito tipo, faz parte do meu trabalho. Aham. Mas para um cara de 20 anos, que é do Recife, que passou a vida inteira lá, era muito grande Uhum. chegar nesses lugares. Tipo, Jô, Hebe, Gugu. Eu lembro que o Jô, a Hebe e o Gugu, os três eu morava em Recife. Então, para mim, eu falava, caramba, os caras estão me pagando passagem, hospedagem, me dando comida, roupa, maravilha. E eu tô indo lá, tipo, fazer O que eu o meu gosto, né? trabalho, divulgar o meu trabalho. E, cara, o Jô era uma coisa absurda, assim, você fechava a agenda pro ano inteiro depois que você viu. Caramba, O que Jô da vendia hora. muito. Sim, sim. Era É muito porque, legal. basicamente, na época, era o único tipo de talk show que existia aqui no Brasil. Só tinha o Jô naquela época, né? Uhum. E o alcance Então, dele era bem alto, né? Que era na Globo, era muito era alto. depois de um horário nobre ali da novela, basicamente, então. E era muito público que contrata, né? Porque eu vivo de eventos corporativos esse tempo inteiro. Aham. Evento sempre me deu mais grana do que o show tradicional de stand-up. Aham. E o de mágica, então, nem se fala, porque, olha, se eu conhecer alguém que consegue viver bem só de bilheteria fazendo mágica aqui no Brasil, eu quero conhecer essa pessoa. É difícil. É bem complicado. Mas Infelizmente, é muito né? complicado. É muito complicado. E assim, eu não tenho poder de síntese, tá? Você viu que eu dei uma puta volta para contar como é que eu me transformei em mágico comediante. Aham. Mas enfim, eu fui o pioneiro, né, de juntar a mágica e o stand-up. E eu me ponho muitas regras. Uhum. Eu, que é uma coisa que foi muito útil para eu entender quem eu sou em cena, para construir minha persona. Hoje eu estou começando a ser mais flexível porque a quarentena faz a gente pensar em muitas coisas e abriu minha cabeça de uma forma que eu não tinha aberto antes. Aham. Mas eu sempre tive regras, por exemplo, eu jamais entrava no palco usando manga ou qualquer coisa que remetesse à imagem de um mágico clássico. Sim, Eu sim. não chamo ninguém no palco para não descaracterizar a comédia stand-up. E eu preciso ter um show de 1 hora também sem mágica. Tá, Porque entendi. eu sou um comediante de stand-up. Antes de Uhum. qualquer coisa, também sou um comediante de stand-up. Então, Uhum. eu acho que existe uma confusão muito grande entre os mágicos. Tem muito mágico que se denomina comediante, quando na verdade ele está fazendo um script que vem nas instruções do aparelho que ele comprou. Tá, entendi. Então, os mágicos, muitos mágicos se dizem comediantes, só que não sabem escrever, não tem material próprio, não tem material autoral. E a base do stand-up é você ter material autoral, né? Isso Sim, acho que é sim. uma das regras principais da comédia stand-up. E aí eu fui me colocando essas regras, assim, para ter uma... eu sempre quis ser um mágico muito mundano, muito urbano, muito pertencente a esse mundo, que é assim que surgiu a cartola. A cartola, o fraque, faziam parte da aristocracia na época em que se usava isso. Aham. E aí, como o mágico era alguém da sociedade, que tinha algum conhecimento, não poderes, mas algum conhecimento, Aham. ele se vestia daquela forma porque as pessoas se vestiam daquela forma. Então, acho que ficou muito a imagem do Robert Houdin associada à mágica e também do Thurston, do Keller. E aí acho que as pessoas fecharam muito essa imagem do mágico de cartola. Mas eu acho que o mágico, ele é mais crível, ele é mais real, quanto mais pertinente ele for à sociedade que ele convive. Sim, sim. É, porque hoje em dia a galera acha que mágico sempre vai ser aquele cara que tá de fraque, que tá de cartola, todo arrumadinho, sabe? E não é só isso, né? A mágica, nesse sentido, evoluiu bastante com a caracterização, né? O mágico, ele pode ser um cara andando na rua com uma camiseta e de repente ele tá com um baralho no bolso e Sim, ponto, entendeu? E só voltando um pouquinho, antes, exatamente, exatamente. Eu acho que tem uma... acho que tá com um pouquinho de delay, mas vamos lá. Por favor? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Só voltando um pouquinho no começo do que você tinha comentado, você disse que foi morar lá fora. Você foi morar com quem lá fora? Você morava aqui em Recife com seus pais e se mudou lá pra Sim. fora com eles também? Ou, tipo, você foi pra lá com alguém, enfim? Não, eu fui fazer intercâmbio. Ah, da hora. Tá, entendi. Bem novinho você já foi pra Fazer lá. intercâmbio, E aí eu fiquei com uma família também judia. Uhum. Minha mãe hospedeira é israelense e tinha era professora também, então ela tinha
uma preocupação com cultura muito grande, então ela fazia com que a gente consumisse muita cultura, desde música clássica, coisas mais eruditas, ópera, tudo, e tinha um cuidado em apresentar boas formas de arte, desde artes plásticas, artes cênicas, enfim. E aí isso foi muito importante para a minha bagagem, porque eu, apesar de ser um cara que faz stand-up comedy, eu não gosto muito de arte rasa, eu não consigo me prender a arte muito rasa, mas para sobreviver eu preciso fazer piada de gordo de pinto, porque é o que o povo quer ouvir. É assim, é uma coisa que eu às vezes fico me perguntando, sabe? O porquê que o brasileiro gosta tanto desse tipo de piada, né? Essa coisa mais escrachada. Eu não sei se de repente foi uma cultura que já veio de muito antes, da galera que, sei lá, por exemplo, eu pelo menos, eu sou mais novo, então da minha época o que era famoso assim, era Praça é Nossa, era a galera fazendo comédia, e a maioria das piadas mais antigas também era tudo essas coisas de pinto e falar muito palavrão e tal. E a galera, mesmo que seja qualquer palavrão hoje em dia, qualquer coisa dá risada, né? E eu, sinceramente, assim, não vou dizer que eu não gosto, mas eu acho que tem piadas muito mais bem elaboradas do que só você falar de pinto e enfim. Sim. Eu acho que o brasileiro está muito acostumado com esse tipo de humor mais raso, mas, ao mesmo tempo, se você pegar Chico Anísio ali no final dos 80, no começo dos 90, até descendo um pouquinho mais, Uhum. o Chico Anísio tinha um humor político absurdo. Ele dava porradas, assim, se você olhar o Tim Tones, que era um personagem dele que, cara, era uma crítica absurda ao Jim Jones, e é muito louco que eu, só como adulto, fui perceber essas coisas do Chico. O Chico, ele tinha uma capacidade de criação, de criação. O Chico, ele era um universo só, né? Porque ele tinha, sei lá, 200 e tantos personagens. Uhum. Então, eu acho que o Brasil, principalmente pelo fato do stand-up comedy aqui ter demorado a chegar, porque a gente tinha o Corte Real, tinha o Zé Vasconcelos, o próprio Jô, o próprio Chico, que também faziam humor de cara limpa, Uhum. mas numa estrutura mais de anedota, tinha o storytelling, mas era uma estrutura de piada, Uhum. na maioria das E vezes. não só contando uma história da vida real deles, o que normalmente que a galera do stand-up faz, né? Eu acho que a grande diferença é que o stand-up ele começa a se consolidar no começo dos anos 70 nos Estados Unidos. Então você tem aí 50 anos de comédia stand-up nos Estados Unidos, praticamente. Uhum. E aqui no Brasil a gente tem 15 anos de comédia stand-up. Então ainda vai demorar muito para o público entender o que é stand-up comedy, porque o stand-up comedy ele é, antes de qualquer coisa, crítico. Existem correntes que dizem que o termo stand-up não vem de você ser um comediante que está em pé, mas vem de você se levantar por uma causa, stand-up for something. Entendi. Então, existe essa corrente. Eu, particularmente, eu acho muito necessário o humor ser subversivo e ser crítico. Uhum. Mas, pela mágica, de certa forma, eu tento não entrar muito nesse lugar hoje, Uhum. porque eu gosto de usar o meu momento em cena para tirar as pessoas da realidade. Entendi. Então, eu acho que quando você entra batendo muito na realidade, tem um público para isso, muita gente gosta disso, eu gosto de assistir, Uhum. mas eu gosto de, quando eu estou em cena, eu gosto de tirar as pessoas da realidade, sabe? Pô, elas estão vendo o Dumbo em cena, então vamos para Disney, sabe? Eu gosto desse universo. Já que você puxou essa parte de Disney, boatos me dizem que você já trabalhou um tempo na Disney, né? Você já trabalhou Sim. lá nos parques da Disney. Como é que foi essa experiência pra você? E como é que você chegou até lá? Porque provavelmente deve ter sido na época que você fez o intercâmbio, ou foi depois, eu não sei. Mas como é que foi você estar lá e como é que foi trabalhar lá? Porque eu já ouvi muita coisa que a galera é muito retraída e tem que ter muitas disciplinas, muitas regras pra trabalhar lá no parque, né? Sim, sim. Bom, eu trabalhei pela primeira vez na Disney em 2007. Uhum. Eu estava com 21 para 22 anos. Eu fiz um processo seletivo aqui no Brasil.
E aí passei, fui contratado para trabalhar no departamento operacional de atrações. Aham. Eu trabalhava no Epcot e eu trabalhava no Soaring, que na época tinha acabado de abrir, tinha 1 ano e meio, tinha aberto. É um simulador de voo de asa delta, que você sente o cheiro das coisas, Caramba, e é que da numa hora. tela IMAX. É um negócio absurdo. E era, na época, a maior fila da Disney. Caramba. Então, os meus líderes me colocavam, eu era do operacional, porém, quando a fila chegava nos picos, eu ia para a fila fazer mágica, do começo até o final da fila. Ah, que da hora. Então, tipo assim, você não só trabalhava lá como operador e organizando as filas, você fazia a mágica também já. Eu fazia mágica também, eu não tinha isso em contrato, Aham. mas os meus líderes, sabendo dessa minha Habilidade, né? dessa minha habilidade, me colocavam para fazer mágica na fila. E aí eu terminei no final do primeiro contrato que eu tive com a Disney, eu fui convidado a fazer um show para os membros do elenco da Disney. Caramba, que legal. E foi bem legal, um show de palco mesmo, tal. Aham. Fiz no Circle of Life Theater, que é um teatro que eu acho que não tem mais dentro do Epcot. E foi uma experiência incrível, porque eu entendi como mágico que a Disney transforma a mágica num estado de espírito, porém comercial. Então, o que a Disney vende, no final das contas, é mágica. Uhum. E aí, para mim, eu acho que esse estalo, ter entendido o poder que a mágica tem, me fez rever tudo que eu pensava em relação à mágica. Então, você não volta para Disney porque o parque é limpo e não tem sujeira no chão, você não volta para tirar foto com um rato gigante, você não volta para ir na montanha russa ou no carrossel, você não volta para chupar sorvete de orelha. Você volta porque você quer reviver a mágica. A Disney cria memórias. Então a Disney, ela é exatamente do mesmo jeito sempre que você volta. Tudo bem que tem um brinquedo novo, uma coisa nova, mas a pintura é a mesma, as fachadas são a mesma, os figurinos são os mesmos, tudo é exatamente como é da última vez que você foi. Então, o meu pai já é falecido. Eu fui para Disney a primeira vez com 8 anos de idade, com o meu pai. Aham. Sempre que eu volto para Disney hoje, com 35, eu reencontro meu pai lá de algum jeito. Então, é um lugar que cria essa relação com a mágica mesmo. Você cria memórias mágicas lá que você vai guardar pro resto da vida. É uma coisa que eu achei muito interessante e eu gostei de ouvir. Que eu vi algumas pessoas fazendo vídeos sobre como é trabalhar na Disney, né? Você tem toda uma regra. Então, por exemplo, eu já ouvi da galera que aquelas pessoas que se fantasiam das princesas da Disney, a galera assim, elas têm que ter uma altura de tanto a tanto, não pode ter tatuagem. É uma coisa que eu vejo que eles fazem justamente para você ver aquilo como um mundo mágico, como um mundo que o que te Sim. passa na TV, o que passa nos filmes, né? Eles transformam aquilo para que quando você estiver lá é como se você estivesse nos filmes. E eu acho isso muito interessante e muito admirável deles, né? Que eles conseguem manter um patamar de apresentação e de cuidado com o parque em si e com as pessoas que estão lá, que é assim, fora do comum, né? E é justamente isso que você falou. Lá eles deixam tudo igual ao que sempre foi. Isso é incrível. Eu acho que isso bate muito no nosso trabalho de mágico, né? Porque, no final das contas, a gente quer preservar o sonho. A nossa função é preservar o sonho, é manter a integridade da mágica. Uhum. E a Disney é totalmente sobre integridade da mágica. Por exemplo, você comentou sobre as pessoas. Eu, como ex-membro do elenco, eu não posso falar isso. Eu falo, aquelas pessoas que são amigas das princesas. Uhum. Entendi. Entende? Entendi, Por questão de entendi. integridade da mágica. Entendi. Tanto que no primeiro dia de treinamento, que lá não é chamado de treinamento, é chamado de tradições da empresa, Uhum. na verdade, tradições, traditions, a primeira pergunta que eles fazem e eu te faço essa pergunta, Uhum. quantos Mickey você acha que existe no complexo Disney, no Walt Disney World inteiro em Orlando? Então, eu acredito que existem vários. Porém, eu sei que a ideia deles é justamente que tenha um só. Exatamente, é um Mickey. Então, para mim, é um Mickey. E eu, mesmo depois de ter trabalhado 3 temporadas, tive 3 contratos com a Disney, mesmo assim, hoje eu volto para a Disney,
pela, não pelos bastidores, voltando como guest normal, Aham. eu, eu sou arrebatado com a magia de novo. Então, mesmo conhecendo tudo que existe ali, todos os bastidores, eu não consigo ser contaminado pelos bastidores. É uma coisa, é tão forte o que eles fazem, tanto que o Walt é meu ídolo, né? Ele tá ali em cima aqui no meu relicário junto com o Copperfield, com o Jeff McBride, Que da hora. tá todo ali no meio dos quadros. É um cara assim que eu tenho muito respeito pelo Walt, pelo legado dele. Eu acho que o que ele fez pelo mundo em termos de criatividade, de inovação e de trazer sonho e magia para o mundo é muito louvável. Sim, é muito incrível mesmo. O que esse império que ele criou, que ele trouxe pra gente e o que deixa até hoje transparecer tanto nos filmes quanto nos parques que são, assim, admiráveis, de verdade. E o pensamento do Walt era muito um pensamento realmente de mágico, tanto que existe um departamento na Disney chamado Imagineering, Aham. que são os engenheiros da imaginação. Então são pessoas que são contratadas para criar o impossível. Caramba, que da Muitos hora. mágicos, inclusive. Que legal, que legal. Mano, é muito, assim, absurdo ver o quão eles se dedicam pra tudo isso, né? Assim, é Muito. realmente admirável esse projeto que ele tem, né? Para você ter uma ideia, na Disney você não aponta assim com um dedo só. Aham. Sempre com dois dedos, com o dedo médio e o indicador, Por que ou a isso? mão inteira. Porque em algumas culturas apontar com um dedo só pode ser ofensivo. Caramba, que Então legal. eles descobriram qual que é o jeito mais neutro de apontar. Então você sempre dá informação, onde está Castelo Cinderela? Você vai apontar com dois dedos, falando Castelo Cinderela está para lá. Isso as pessoas que E trabalham lá, né? sim, isso é uma coisa que já é passada no seu primeiro treinamento. Então é uma coisa que eles falam muito que o crachá mais importante que você carrega, além do nome da empresa, é um sorriso, né? Então você aprende a ser muito simpático. E você vai perceber, tem uma diferença muito grande. Quando você está em Orlando, você vai de um parque da Disney para algum outro parque, Aham. existe uma diferença absurda na simpatia dos membros do elenco. Que da hora. E esses parques, mesmo estando no mesmo lugar, eles são separados por setor ali de pessoas que trabalham, ou uma pessoa que trabalha na Disney também pode trabalhar na Universal, algo do tipo. Ela pode trabalhar se ela for, como é que fala, part-time, se ela for, se não for período integral. Aham. Então eu conheço muita gente que trabalha nos dois, mas é que a Disney é muito independente. A Disney tem a própria prefeitura, assim, é meio que nesse esquema. Caramba. O- é muito gigante. As pessoas não têm noção da dimensão da Disney em Orlando. Aham. Mas só para você ter uma ideia, a área toda do Walt Disney World Resort em Orlando equivale a 2 ilhas de Manhattan. Nossa. É muito gigante. É muito Nossa, gigante. é absurdo. É que agora, com a pandemia, eles demitiram muita gente mesmo. Aham. Mas a média de funcionários só do complexo de Orlando era de 70 mil funcionários. Caraca. Nossa, é É muita muita gente. gente. É muita gente mesmo. Então, eles têm o próprio departamento de energia, de distribuição de energia, eles têm o próprio departamento de distribuição de água. É tudo realmente. É mais que uma cidade. Uhum. São praticamente 2 cidades ali. E cada área tem seu próprio setor. Por exemplo, eu trabalhei as três temporadas que eu tive no Epcot. E o Epcot, ele tem um andamento diferente do Magic Kingdom. Aham. Os bastidores do Epcot são ao redor do parque. Os do Tá. Magic Kingdom são subterrâneos. Ah, que da hora. O Animal Kingdom, os bastidores são tão grandes por causa da área verde que eles precisam ter, por causa dos animais, Aham. que as pessoas se movimentam de bicicleta de um lugar para outro dentro dos Caraca. bastidores. Então, assim, cada um tem sua pegada. A preocupação deles com o tema vai até para os bastidores. Uhum. Então, no Magic Kingdom, por exemplo, quando você está no túnel, que é onde tem o que é aquela que eles chamam, que muita gente acha que é uma cidade subterrânea, na verdade são alguns túneis embaixo do Magic Kingdom, Aham.
Conforme você vai mudando de localização, a cor do túnel vai mudando. Que da Então, pela hora. cor da parede, você sabe onde você está. Você sabe se você está em Adventureland, Main Street, Tomorrowland. É bem legal. Caramba, isso é bem interessante, ouvir bastidores da Disney, né? O que eu não tinha noção. Eu nunca fui, né, infelizmente, mas gostaria muito de conhecer e tal. Mas, assim, é muito interessante conhecer os bastidores por trás de todo esse império que existe lá. É muito impressionante. Primeira vez que eu entrei nos bastidores foi um choque. Eu lembro que no primeiro dia de Traditions, de treinamento, a gente entrou e a gente entrou por trás do Magic Kingdom. Uhum. E aí a gente foi andando por baixo pelo túnel. De repente, a treinadora falou: sobe essa escada aqui. No que ela falou, sobe essa escada, a gente subiu. Ela abriu uma porta minúscula. E uma porta que dava no meio de uma área que eu jamais imaginaria que tinha como chegar ali. A gente chegou numa área perto do castelo, do lado das xícaras da Alice. Ali eu falei, cara, como que a gente veio parar aqui? Até então eu só tinha visto o que parece, sei lá, doca de shopping, sabe? Aquela coisa cinza Aham, e com cheiro de batata frita. aham. E de repente, pá, você se dá conta que você está no meio do Magic Kingdom. É uma sensação muito mágica, porque mesmo sendo mágico, ali toca num outro ponto, né? Não é aquela coisa de você sabe onde está a carta, você sabe onde seu dedo está se posicionando. Uhum. É a mágica elevada a um estado gigantesco. Sim, cara, é muito legal saber de tudo isso. É muito interessante. E que bom que você teve esse espaço para poder falar sobre isso, né? Porque eu sei que às vezes tem algumas coisas que de lado da Disney que você não pode comentar, né? Sim, tem bastante coisa que não dá para falar. Bom, enfim. Mas se é mágico, você entende. Sim, 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 sim. E nesse meio tempo de pandemia, né? Em questão de mágica, como é que foi passar esse tempo para você? Você mora sozinho? Não sei se você mora com alguém. Você mora Eu sozinho? divido apartamento com dois amigos. Ah, legal. E como é que foi esse momento de pandemia para você? Você falou que o seu pai faleceu, mas sua mãe ainda mora lá em Recife ou não? Minha mãe mora em Recife. Tá, legal. E como é que foi essa pandemia aí pra você? Cara, foi estranho, né? Obviamente, para todo mundo foi muito estranho. Aham, Demorou muito para eu entender o que estava acontecendo. aham. Por sorte, eu tenho uma biblioteca bem recheada aqui, que me ajudou bastante. Eu não sou um cara do PDF, eu sou um cara do livro físico. Aham. Eu também, eu também. Eu E também prefiro ter eu em gosto muito mãos. do livro físico. Eu também. Então, eu me afundei aqui nos tamaris, nas coisas. Fiquei lendo bastante durante a pandemia. O resultado só veio aparecer depois dos 2 primeiros meses, porque acho que os 2 primeiros meses foi cacete, o que está rolando, o que está acontecendo. Então, até a gente entender isso. E escrevi bastante, joguei muita coisa fora também que eu escrevi, porque não testei, então passou, a piada passou, era piada de momento. Aham. Mas, para mim, o mais legal da pandemia foi organizar meu acervo. Então, eu organizei tudo de mágica, todos os livros, catálogos antigos, revistas antigas. Tenho revista aqui dos anos 40, tem edição original do Blackstone Book of Magic de 1929. Caramba. Tem um acervo considerável aqui. E aí foi muito bom reencontrar isso, porque até então eu tinha feito 2 mudanças em menos de um ano, então estava tudo dentro de mala. Uhum. E aí, durante a pandemia, eu consegui organizar tudo, então me deu uma noção muito grande de quanta coisa eu ainda preciso estudar também, tinha muita coisa que eu não tinha mexido. Uhum. E, cara, eu acho que me fez valorizar muito mais o palco. Eu sempre valorizei muito o palco, Uhum. mas foi uma coisa que me fez muita falta esse tempo inteiro. Tá, entendi. E foi, assim, pra mim também foi uma situação bem difícil. Eu tinha acabado de ser demitido. Basicamente foi o seguinte, eu tava trabalhando, né, eu não trabalhava com mágica, né? Ainda não trabalho com mágica, né? Mas gostaria muito disso, né? E aí eu tava trabalhando numa empresa e
tipo assim, na sexta-feira, a pandemia já não estava rolando ainda, mas o vírus já estava por aí, né? Aham. Já se falava sobre isso, na onde eu estava trabalhando, mas o que me deu o baque foi justamente isso. Na sexta-feira eu fui demitido, na segunda seguinte teve a pandemia, e aí começou a fechar tudo quanto é lugar e tal, Nossa. tudo mais. E aí acabei ficando esse tempo em casa, né? A minha namorada também, ela trabalha em shopping, e aí os shoppings fecharam, e ela logo em seguida também ficou reclusa e tudo mais. E infelizmente eu acabei pegando o Covid, Você e teve. sim, sim, tive. Tive, fui pro hospital, cheguei a ficar internado um tempo, e graças a Deus agora melhorei e tudo mais, mas tô tranquilo agora, né? Mas Eu foi. fico tenso, mas eu fico feliz, de certa forma. Não, obviamente feliz por você ter sobrevivido, Sim, sim. mas feliz também por um gordo ter sobrevivido. Porque eu morro de medo de pegar isso. Sim, sim, sim. Não, nem me fala. Quando eu fui internado, eu tava bem mal, não, assim, não tava conseguindo respirar direito, né? E o que me manteve lá foi a parte do oxigênio, né? Pra mim poder conseguir respirar. E foi bem difícil, assim, me alimentar e conversar com os meus familiares aqui que estavam, assim, super preocupados, porque foi logo, tipo, bem no começo que estourou a parada da pandemia aqui. Se eu não me engano, foi dia. Assim, uma semana antes do dia primeiro do dia do trabalho. Uma semana antes. E aí eu fiquei internado, Nossa. fiquei 10 dias internado. Então foi tipo assim, bem no comecinho da pandemia, onde tava Chegou a todo ver o mundo túnel, não? preocupado. Não, não, pior que não. Sim, Não, né? Mas não. você mudou sua cabeça provavelmente depois disso. Sim, sim, com certeza. Tipo assim, eu vi que ali naquele momento o que tava me desfavorecendo justamente era o peso, né? Porque os médicos comentavam, falavam assim, ó, ele tá respirando um pouco melhor, ele tá se mantendo lá com oxigênio, mas o mais agravante para ele, o que é preocupante, é realmente o peso, né? E foi assim, bem sofrido esses momentos que eu passei lá. E eu cheguei a ir para UTI, porém eu fui para UTI porque o acompanhamento dos médicos era melhor, né? Eu tive Sim. uma sorte de ficar num hospital, não era privado, era público, e tive a sorte de conhecer pessoas que trabalhavam nesse hospital para poder dar um auxílio a mais e informar os meus parentes sobre como que estava a situação e tudo mais, né? Eu acabei indo para a UTI porque eles precisavam monitorar e eles não estavam dando conta de ficar monitorando muitas pessoas. E aí eu acabei indo para lá porque como era mais supervisionado e tinha mais médicos ao meu alcance, ficou melhor para que eu fosse para lá. Mas logo em seguida eu fiquei um dia lá só e logo depois eu já saí e voltei pro quarto. Mas foi assim, foi uns dias bem tensos. Mas te dá uma visão de vida depois, assim, diferente do que era antes? Cara, sim, sim, eu percebi que eu ainda não tomei essas medidas e assim, não me deu tanto esse estalo, mas eu sei que por ter o sobrepeso foi um agravante muito grande e eu sei que eu tenho que me regular em muitas coisas para que eu não tenha esse tipo de problema depois, né? Até porque também eu assim, eu acabei pegando e eu sei o motivo e eu sei o porquê por uma despreocupação minha, né? Porque assim, no começo das coisas, o que aconteceu? A minha mãe, se eu não me engano, ela pegou, mas ela não ficou tão grave quanto eu. Pra ela foi mais um estado de gripe, né? Uhum. Ela ficou reclusa e tudo mais, e quem fazia a parte de ir no supermercado, que na época já estava aberto para poder comprar as coisas e tudo mais, acabou sendo eu e minha namorada, né? E na época não estava tão grave de precisar usar máscara para ir nos supermercados. Então não era uma coisa que eu fazia. E hoje eu vejo que eu deveria ter feito, porque provavelmente naqueles momentos ali foi os momentos que eu devo ter pego, né? Então, depois daquilo eu, claro, me precavi muito mais em questão de saúde e máscara todo o tempo, álcool em gel todo o tempo. Foi assim,
um erro só da minha parte, sabe? Tipo, Aham. você ir pro lugar sabendo que tinha o vírus e não se preocupar. Eu tava muito mais, sei lá, despreocupado do que o que ia acontecer, entendeu? Eu sou medroso até hoje, eu saio de casa de luva, face shield, máscara. Não, tá Eu certo, fui ao tá completamente mercado certo. hoje, cara, tipo, tudo fechado, assim, eu parecia, sei lá, um astronauta plus size, que um negócio... tô com muito medo ainda, então assim, eu tô saindo muito pouco, saio para trabalhar, saio para reunião, assim, tipo, já fui para uma reunião de mágica, com vários mágicos, foi aquela que eu te vi lá, Sim, sim. mas foi a única que eu fui com, tinha 6 pessoas, eu acho, né? 5 Sim, sim, pessoas. sim. Poucas pessoas. E foi o máximo que eu encontrei de gente, assim, mas mesmo assim, quando eu faço isso, eu fico 15 dias desesperado, Aham, contando os 15 dias passarem para falar, ufa, não peguei. Mas entendi. eu ainda estou muito, muito assustado. Eu estou com medo de como que vai ser a mágica depois disso. Sim, Porque o contato vai diminuir. sim, Escolher sim. uma carta para bolinha de espuma, imagina, não tem Sim, como. sim, sim. E infelizmente a gente vai ter que se adaptar com isso, né? Eu já vi alguns mágicos se apresentando, se eu não me engano, o Dollens já fez alguns shows também. E é aquela coisa, tentar adequar a situação. Você não pode simplesmente chamar alguém pro palco ou pedir para alguém tocar uma carta. É muito complicado isso, né? Isso, de certa forma, aquelas minhas regras antigas me ajudaram, porque eu já tinha essa coisa de não chamar ninguém no palco. Aham. Eu fazia a carta na bombinha ali e tal, que é uma coisa que eu sinto falta hoje no palco, mas não, eu consigo sobreviver sem. Aham. O que me ferrou mesmo é que 70, 80% do meu show, ou eu tô tirando ou eu tô colocando alguma coisa na minha boca, né? Sim, E verdade. aí isso me ferrou um pouquinho. Mas aí eu comecei a mudar, fui escrevendo umas coisas, testando. Eu acho que você tava no dia que eu acho no meu primeiro show Sim, sim. Sim, pós-flexibilização. pós-pandemia, né? Pós-pandemia não dá para falar, né? É, é, Pós-flexibilização. isso. Mas falaremos pós-pandemia em breve, Com se o Walt Disney certeza. quiser. E eu não sei se nesse dia eu testei a coisa que eu fiz da máscara, Acho que. O que que é? Eu não lembro agora. do cigarro com a máscara. Não, 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 acho que não. Não, né? E foi uma das coisas que eu testei, aí comecei a fazer umas outras coisas. Mas como eu tô com muito medo de sair, mesmo para fazer show, Aham. eu não tô conseguindo testar material. Então, eu tô fazendo bastante show online também, para empresas. Só que no online eu tô focando na mágica, porque a piada é muito difícil no online. Sim, é porque você. Quando você está se apresentando, eu já vi isso bastante. Eu acompanho muita mágica. Apesar de não estar inserido tanto no meio mágico, no meio de stand-up tão a fundo, né? Eu já assisti bastante, eu assisto bastante, eu acompanho bastante, então eu imagino como seja, né? Porque o stand-up basicamente é o seguinte: você vai lá pra frente, conta uma piada e espera que eles retornem a piada pra você. Né? E fazer isso online ou até aqueles drive-thru que eles estavam fazendo, gente, não é a mesma coisa. Cara, eu consegui fazer os dois juntos. Eu fiz um show online no drive-in. Caraca, eu acho que foi bem difícil. Cara, pior que foi legal. Foi eu e o Diogo Portugal no estúdio, aqui em São Paulo, e o show transmitido num telão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Caraca, que da hora. É aquele estúdio onde os meninos do Em Pé na Rede gravam? Que é o estúdio todo de Diogo Portugal? É o estúdio Diogo, eles gravam lá também? Sim, sim, sim. É aquele estúdio lá, que acho que o Danilo grava também, Aham, que é um estúdio bem legal que o Diogo tem, uma produtora bem legal. sim, sim. Mas aí o que ajudou muito a gente é que a gente não fez separado. A Hum, gente ficou em cena junto o tempo inteiro. Então um levantava a bola pro outro, um pegava e fazia a cama pra piada do outro. que Aí eu legal. fazia mágica. Aham, Então, como eu tinha uma estrutura ali que me permitia fazer isso, eu consegui fazer números de close-up para a câmera, aham. e lá no drive-in tinha gente com um microfone e uma câmera na mão indo até os carros. Que da hora. Então eu consegui interagir diretamente com a plateia. Nossa, isso é bem interessante. É assim, a gente vê que a pandemia trouxe muita coisa ruim, muitas experiências ruins,
Tanto para mim, que nesse caso tive o vírus, né? E muitas pessoas que acabaram falecendo, infelizmente. Mas nessas situações eu falo, caramba, foi um meio de apresentar mágica e stand-up que a galera não tinha a possibilidade de imaginar uma Sim, forma desse jeito, né? sim. Eu acho que teve uma coisa bem poliana, uma visão bem poliana das coisas, a gente conseguir entender que na necessidade a gente vai se virar. O artista tem essa capacidade. Então, eu, por exemplo, eu nunca gostei de fazer show online. Eu Aham. sempre achei uma coisa super difícil. Já cheguei a fazer numa época que nem se falava nessas coisas de show online, mas já peguei corporativo que tinha que fazer transmissão para filial em outra cidade e tal. Aham. Eu achava bem frio. Só que hoje, cara, tá todo mundo nisso. Tá todo mundo cara, nos primeiros shows que eu fiz, que foi para uma empresa gigante, eu não podia ter retorno, não podia ser uma plataforma tipo Zoom, tipo Aham. Meet, nada. E aí eu tinha que interagir só com chat, só com a caixa de comentários. Eu E. falei, como é que eu vou fazer isso, cara? E aí eu entrei com o moletom e eles pediram para eu escrever um texto sobre home office, sobre as dificuldades do home Aham. office e tal. Eu falei, bom, gente, eu tô de home office também, vou assumir, então vou tirar esse moletom aqui que eu tô de pijama. E eu tava com um pijama de vaca. E eu fiz o show inteiro vestido de vaca, eu sambei, eu rodei. Então, eu joguei tudo que eu podia jogar para ver até onde eu podia ir, para entender melhor esse universo. Porque senão ia ficar aquela coisa muito coxinha, né? Bom, estamos aqui, agora eu gostaria que você pensasse uma carta, e papapá, e baralho invisível, né? Que é o que Aham. todo mundo está fazendo nessa pandemia. Sim. Mas eu acho que tem uma mídia que vai ficar. Isso daí vai ficar. Sim, sim. Porque muitos escritórios entregaram o espaço o escritório físico, muitas empresas entregaram escritórios físicos, então eu acho que a gente um momento novo para a arte, é um momento novo para o mundo, e o pós-pandemia, quando enfim chegar, também vai ser bem diferente para nós. Sim, sim. Eu vejo que a galera conseguiu se adaptar à parada de fazer o stand-up. Eu vejo muitos comediantes hoje em dia que eles estão, além de fazendo show em palcos, em alguns, né? Por exemplo, no Hilários, que foi o que a gente viu, né, ao vivo lá. Mas tem muitos comediantes que pegaram os seus shows que eram de palco, adaptaram isso e colocaram no online. E viram que alguns Sim. deles está dando muito certo. Ah, não tinha visto isso ainda, que legal. Sim, a Bruna Luiz, eu já acompanhei alguns que ela fez na casa dela, né? Ela fez a estrutura e tudo mais, colocou câmera e tal, e vendia o show pela internet. Então a galera Que comprava o show legal. pela internet e ela ficava ao vivo com a galera, tipo Zoom, se eu não me engano. Eu não sei se era o Zoom, se era o Google Meet, mas era uma reunião que você pagava pra você entrar e ela fazia o show de stand-up pra essa galera. E de vez em quando ela posta algumas Bacana. coisas no YouTube dela em questão de apresentação ou alguma piada que ela achou que ficou legal, que tava no meio da live dela, mas quem comprou acompanhou o ao vivo lá, né? E deve ter sido bem legal. Ah, com certeza. Porque, cara, eu acho que isso é uma coisa boa também. A gente não tem mais fronteira, né? Sim, sim. Uma pessoa A que. pessoa que tá no outro lugar do mundo vai conseguir ver um comediante, um artista que ela quer. Exato, exato. E, tipo, é lógico que o palco sempre vai ser o seu foco, né? Porque é muito Sem melhor. dúvida. O retorno é muito maior, né? Mas ainda assim, uma maneira a mais ali de ganhar um dinheiro que, infelizmente, hoje em dia, ainda assim, o stand-up não é uma coisa que dá muita grana, né? Assim, são poucas pessoas que hoje em dia vivem só de stand-up. É muito Sim. difícil achar isso, né? Mas são poucas pessoas que estão no auge ali, estilo Quatro Amigos, Thiago Ventura, Aham. essa galera assim, que tá num patamar muito maior, que já consegue sobreviver só fazendo stand-up, entendeu? Sim. Mas é uma adaptação que a galera fez e que realmente está dando certo. Eu já vi o Rodrigo Marques já fazendo alguma coisa na casa dele, né? Tipo, um show online. O Rodrigo Marques teve também. Ai, como é que é o nome dele? Gente do céu. O Vitor Amar também fez show com O ele. Vitor, legal.
E eu achei muito interessante, entendeu? Eles conseguiram, a galera do stand-up está se adaptando tanto que eles estão conseguindo levar essa parte de stand-up virtual, né? É porque vai demorar muito para voltar como era, né? Porque, querendo ou não, por mais que o teatro reabra, por mais que o Comedy Club reabra, existe um clima estranho no ar, literalmente, né? Tem algo no ar, literalmente, mas Sim. tem a coisa do tá afastado, e aí põe máscara, tira máscara. É, é, Então, eu acho que, se eu não me engano, você estava no meu primeiro show mesmo. Acho que é o primeiro show ao vivo depois da flexibilização. Sim, 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 tava lá. E eu acho que, cara, eu entrei e demorou muito para entrar no meu texto. Porque como eu gosto muito de conversar com o público, Aham. eu passei acho que 12 minutos conversando com a plateia de tanta saudade que eu tava daquela interação. Sim, sim, sim. Foi Cara, exatamente isso. depois veio pro texto. Sim, foi Foi exatamente o dia isso. que o louco tentou subir no palco, né? Infelizmente, eu não queria É, entrar nesse ponto, mas infelizmente a gente teve esse imprevisto rolou aí. isso. Não, foi bom, foi adrenalina, foi Sim, sim, bacana. sim. Mas foi bem bacana. Cara, vamos lá. Você disse que é amigo do Antônio, que é a pessoa que fez a entrevista aí da última vez. E eu, Sim, eu admiro muito ele. Assim, é uma pessoa que eu conheci recentemente, um pouco antes da pandemia. Eu encontrei ele, a gente foi lá na Expo Magic. Eu não sei se você conhece. A gente, conheço. eu fui lá e tal. E aí ele tava lá fazendo umas mágicas e eu, tipo assim, não conhecia, fui passando por ele e tal. Aí acho que foi até o Gui Delfrati que chegou pra mim e falou assim: Ó, senta aqui, o Antônio vai fazer uma mágica pra você. Eu falei: Tá, beleza. Aí ele começou a fazer as mágicas lá, ele fez alguma coisa e passou. E aí depois eu fui conhecendo ele mais a fundo, assim, vendo o quanto que ele era esforçado e tudo mais. E eu vi que vocês são amigos, né? E parece que é de longa Sim, data. sim. Como que começou essa amizade de vocês? Eu conheci o Antônio através da Bel Pesce. Eu estava no aniversário da Bel, Aham. acho que em 2017, se eu não me engano. 2017 ou 16, provavelmente 17. E aí o Antônio era uma criança, assim, acho que o Antônio tinha 14 anos, Aham. acho que é isso. E aí, tipo, 14 para 15 anos. Aí a Bel falou: Ah, o filho da minha amiga é mágico também, então vocês precisam se conhecer e tal. E aí a gente trocou contato ali, eu peguei o telefone da mãe dele na época, e aí a gente combinou de ir num show do Ryo Suchá, do mentalista israelense, Aham. que estava no Brasil no dia. Aí a Tá. gente foi e começou a trocar ideia. Aí eu comecei a ir na casa do Antônio, meio que, não exatamente dar aula, mas dar uma orientação de mágica para ele. E aí a gente se afastou um tempo, e agora voltei, ele está com uns chops assim, absurdos, e hoje é ele que me dá aula. Foi o que eu percebi. Eu achei, no começo, quando ele falou que te conhecia, porque você disse que. Você disse não, né? Eu já vi que você trabalha, além da mágica, fazendo mágica, stand-up, você dá aula de inglês ou não? Não, eu estava dando aula de comédia americana no Ah, tá. curso de inglês. Esses tempos, na verdade, era um curso de inglês que eu entrava só para falar de técnica de comédia americana. Ah, legal. Mas eu gosto muito de história, de arte no geral. Então, Aham. eu gosto muito de passar informação sobre história da mágica, história da comédia. E aí um curso de inglês me chamou para cumprir essa parte. Ah, tá, entendi. Eu achei que você chegava a dar aula de inglês, né? Não, não, mas é uma possibilidade. Estou pensando nisso. E o que eu ia te perguntar também é isso. Além de você. Eu sei que você começou muito novo na mágica e tudo mais, fazendo apresentações desde muito cedo, mas você chegou a ser. Chegou a trabalhar, vai, CLT, uma pessoa que trabalha em escritório, ou você hoje. Se você hoje trabalha com alguma outra coisa, tem algum outro ramo que você segue ali pra poder se manter além do stand-up e da mágica? Cara, muito estranho isso que eu vou falar, mas eu fui CLT na Disney. Ah, sim! Acho que foi a única vez que eu tive o meu emprego normal, meu único emprego normal na vida foram os 3 contratos na Disney. Eu nunca fiz nada fora da arte.
Entendi. É bem difícil, não aconselho. Aham. Não é fácil viver disso. É, até porque você se torna autônomo, né? Ser autônomo e, assim, é aquela coisa. Se você não tá bem no dia, você tem que estar bem no dia. É. Não, você não tem possibilidade, porque um trabalho normal, entre aspas, você consegue fazer gripado, você consegue fazer com depressão, Aham. você consegue fazer num dia que tem uma notícia péssima. Você vai fazer mecanicamente. Para o artista fazer mecanicamente é muito complicado. Sim, sim. É, porque acaba transparecendo no que você vai apresentar. Não só na mágica, Sim. como no stand-up, né? Eu já pensei várias vezes em buscar outras coisas, mas o trabalho mais normal que eu posso dizer que eu tenho na vida são as palestras. Mas você dá palestra Não tem do que nada de normal. exatamente? De criatividade e mágica. Mas para público brasileiro ou de fora? Corporativo. Corporativo? Não, aqui. Ah, legal. Corporativo. Ah, bacana. E porque é o mais perto de um business normal que eu chego, mas mesmo assim é um universo totalmente diferente e eu continuo sendo mágico comediante nesse universo. Entendi. Você adapta para o que você gosta de apresentar, né? Sim, porque eu falo de processo criativo, falo de Disney, obviamente. Aham. E meio que algumas coisas que eu falei aqui também eu falo na palestra dessa comparação da Disney com mágica, da importância da ótica de um mágico dentro da Disney. Mas, cara, eu acho que bom, para não falar que não, eu acho que eu passei um mês, quando eu era adolescente, trabalhando de office boy no escritório da minha tia. Eu tinha 17 anos. Entendi. Acho que foi isso. Mas foi... De resto, foi sempre mágica. Cara, isso E é, aí isso, depois comédia. isso é muito legal, porque é bem difícil, eu acho, assim, pra você É se bem manter difícil. só com isso, né? Cara, você tem que. É, praticamente. Você tá na corda bamba, lança malabares, adivinha a carta que a pessoa tá pensando e ela cospe fogo pela bunda. É tipo isso, porque eu faço de tudo. Eu faço TV, eu faço cinema, eu faço teatro, eu faço musical. Então, É verdade, eu, uma eu coisa jogo em todos os que eu lugares. queria comentar, né? Eu vi há uns dias atrás, se eu não me engano, você postou algumas fotos de uma apresentação de teatro que você tava fazendo também. Sim, sim. Sobre o Eu, que eu era? canto também. Eu fiz 2 musicais. Eu fiz As Bruxas District, que eu também assinei a consultoria de mágica da peça, que era uma peça incrível com a Maria Clara Gueiros, a Rafi Siqueira, o Eduardo Galvão. Nossa, é uma peça que assim, tem um lugar muito especial no meu coração, porque eu fiz a Fafi Siqueira cuspir bola de tênis, o meu personagem cuspiu uma vela. Que da hora. Era um negócio muito maluco mesmo. As bruxas voavam por cima da plateia depois. Caramba, que da Era hora. bem legal. Era lá no Teatro Bradesco, com direção do Charles Miller e do Cláudio Botelho, e produção do T4F, que era a grande produtora de musicais aqui no Brasil. Aham. E aí, ano passado, fez um ano agora, eu fui convidado a participar do musical Isso Que é Amor, com direção do Ulisses Cruz, e um musical que, curiosamente, também tinha mágica. Então, o meu personagem também fazia mágica, fazia o Homem do Tempo. E aí tinha umas coisinhas assim de bengala dançarina, Delight, Caramba, que da coisa bem hora. tranquila de fazer, Aham. mas eu gostei muito da coincidência dos 2 musicais que eu fiz até hoje, os 2 eu pude fazer mágica também. Caramba, e é muito interessante porque acaba sendo mais fácil pra você, né? Apesar de você Sim, gostar de sim. cantar e tal, mas o que você gosta de fazer realmente é mágica. Então acaba sendo mais Mágica fácil, é a minha né? raiz. Sem dúvida alguma. A mágica que me levou a todos os lugares que eu cheguei no show business. Tudo aconteceu por causa da mágica. Então, eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ser mágico e você querer usar a mágica para chegar em algum lugar. Aham. E quando você é mágico o tempo inteiro, de uma forma, obviamente, com parcimônia, não seja aquele cara chato que tá com o baralho o tempo inteiro falando, vê isso aqui, vê isso aqui, vê isso aqui. Mas quando você vive o estado de magia, você chega onde você quer, porque a mágica sempre gera interesse. Sim, sim. Quem gosta da boa arte vai gostar da boa mágica. Com E aquela certeza. velha máxima, né? Não existe mágica ruim. Existe mágico ruim. Isso é verdade. Então, se você for um bom performer, se você for uma pessoa que tem um domínio bom de cena, e sobretudo, se você for uma boa pessoa, sua mágica vai ser boa.
Isso é bem verdade. E é uma coisa que eu tô sentindo conversando com muitos mágicos, né? Eu sou uma pessoa, assim, eu faço mágica há 8 anos, né? Eu já pratico mágica há 8 anos. Só que só agora que eu fui ver que pra você apresentar mágica, pra você ter um embasamento maior no mundo da mágica, você precisa fazer teatro. Eu acho que Sem pra, dúvida. É pra o poder conselho que eu dou ser para todo mundo. para poder se apresentar é necessário fazer teatro porque você é um mágico interpretando o papel de um ator interpretando o papel de um mágico, né? Então precisa ter É, aquela. essa frase, eu gosto muito dessa frase, mas até já que você tocou nela, o que acontece com essa frase? Essa é uma frase do Robert Houdin. Aham. Ela, muita gente, muitos mágicos viram essa frase só pinçada. Mas a frase inteira ela fala que o mágico não é um malabarista, o mágico é um ator que também interpreta um papel de um mágico, cujos dedos, não através de velocidade, mas sim de destreza, Uhum. podem mostrar fenômenos que as pessoas não estão acostumadas a ver. É mais ou menos isso. Tá. Mas o que é que ela fala? Não só que você está interpretando, mas que você tem que ter o trabalho do ator em cima daquilo. Você tem que ter fé cênica, você tem que saber seu gestual, você tem que saber os maneirismos. Então, e sobretudo você precisa acreditar, Uhum. porque é uma coisa que eu mais vejo acontecer são os mágicos que não acreditam na própria mágica. Sim, sim, É o sim. cara que fala assim, ó, vou fazer uma coisa agora aqui, e aí fica com a mão pequenininha, assim, tentando esconder o negócio, e o cara que pisca na hora da trampa dele, ele pisca na hora da própria trampa, e ele está se entregando ali. Então, Não é uma coisa bom, natural, né? não é natural, não é natural. E eu, principalmente por ter um humor muito autodepreciativo, isso me ajuda muito, porque eu naturalmente eu não tenho aquela aquela mania de mágico de achar que é superior ao público. Uhum. Sabe? É. Isso daí é uma coisa que me incomoda muito, porque o mágico sempre se coloca num lugar acima do público. Eu gosto de fazer, de ser igual, de estar Uhum. ali com o meu espectador. Aham. Então, não é aquela coisa que o Seinfeld fala: moeda tá aqui, moeda sumiu, você é um idiota. Sabe? Não, não Aham. é essa pegada. Eu também não gosto disso. A galera fala assim, porra, eu não gosto quando você me engana e não sei o que e tal. Eu falo assim, não é, a minha ideia não é enganar vocês, não fazer vocês menores que eu, e eu não sou nada acima de qualquer um. A minha ideia é passar um entretenimento que, pra mim, eu acho que vai ser legal tanto pra você quanto pra mim. Pra Sim, você vai ser legal por você interagir e ver aquilo assim, que é uma coisa que seria impossível acontecendo. E pra mim o retorno da sua surpresa, né? E não só o fato de você estar indignado ou revoltado porque eu enganei você, entendeu? eu acho que esse comportamento vem muito também da falta de teoria dos mágicos. Uhum. Os mágicos não buscam teoria. Então, principalmente hoje em dia, que é tão fácil você ter acesso à informação, e você termina vendo clones de quem está na moda. Sim. Entende? Se você prestar atenção, a quantidade de mágicos, principalmente os mais jovens, que terminam a mágica e ficam batendo na mesa, isso é uma Aham. coisa do Dani, sabe? Aham. São coisas que os caras pegam porque funciona para um, eles acham que vai funcionar para eles também. Uhum. E, cara, vai nos 7 véus do mistério do Tamariz. Entende? Quanto mais rico for o seu interior, mais você tem para dar para o público. Sim, e outra, A- as- a ideia total da mágica ali é você fazer a apresentação, fazer a mágica e tudo mais, e ser uma coisa sua. Tipo, Exatamente. você tem que Exatamente. adaptar para o que você sabe fazer, para o que você é. Né? O mágico ele está interpretando o papel de um mágico, ou a pessoa está interpretando o papel de um mágico, mas ela tem que ser o que ela é. Entendeu? Exatamente. Apresentar a mágica do jeito que pra ela ali é o modo que ela vê as coisas e não puxar tudo de outras pessoas ou fazer da forma que as outras pessoas fazem, né? Elas têm que adaptar. É por isso que eu defendo tanto os livros na mágica, porque quem aprende por vídeo
vai pegar algo de quem está fazendo aquilo ali. Vai pegar um maneirismo, vai pegar um gestual. Uhum. No livro você tem que interpretar aquilo e fazer do jeito que você acha que é. Então, muitas vezes as pessoas pegam cadência de fala de outros, a maneira de entregar. E é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que, cara, o principal do artista, o que ele tem para dar, é a persona, o único dele. Uhum. E muitos mágicos perdem isso quando tem ideias mirabolantes, incríveis, tem muita técnica, mas não sabem entregar, não sabem falar para o público, não sabem envolver, não sabem tornar aquilo uma experiência. Sim. Então, e muitos mágicos, infelizmente, só têm a mágica para dar. São mágicos com conhecimento geral de mundo muito raso. Então, se eu puder dar um conselho, dos 7 versos da Maris, lembre-se do interior rico, do rich interior, da coisa de buscar dentro de você ter o que oferecer, principalmente além da mágica. Só a mágica não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso é verdade. Ó, eu tô dando uma olhada aqui no chat aqui da Twitch, né? E o Arthur, ele tá online aqui, comentou, ele falou assim... O Arthur é um grande mágico, um grande gambler, eu acho ele foda. Sim. Palavrão, mas acho ele foda. Não tem problema não. Aqui é um papo, não tem problema falar palavrão, então foda-se. Ele coloca assim, será que vale a pena viver de mágica no Brasil, considerando que um meio muito tóxico aqui? Opa, boa pergunta. Então, eu acho que isso bate muito nessa questão até da limitação de muitos mágicos, porque a limitação intelectual do mágico, ela não eu não estou falando do cara não ser inteligente, do cara não ter cultura, não. Eu falo muito de inteligência emocional também. Uhum. Porque tem muitos mágicos que têm uma questão seríssima com inteligência emocional. O cara, às vezes, ele acha que porque ele aprendeu um stack, ele já é melhor que 90% dos mágicos da cidade dele. Uhum. Ele já começa a se portar de um jeito como se ele tivesse um conhecimento muito superior. Ele se coloca até como um deus, às vezes, né? Se coloca como um deus, que é uma coisa que acontece muito no stand-up, porque no stand-up normalmente são pessoas que não tiveram background de teatro, e de repente elas estão ali sozinhas no palco por 15 minutos, fazendo o povo mijar de rir. Isso bate no ego. Sim, com certeza. E o mágico é a mesma coisa. O mágico, ele o cara... O baralho é um violão. O cara chega ali e abre a rodinha. Então, muitas pessoas não têm noção, não têm noção do peso disso e não têm a menor sensibilidade para lidar com isso. Para lidar com aquele momento de admiração imediato que a mágica causa. Só que o cara só tem aquilo para oferecer. E aí, dentro do meio, começa a ter uns nichos de punheta, que é um negócio assim, é só mágica para mágico, porque o cara quer se achar melhor que o outro mágico. Cara, vai se preocupar com o público. Sabe, o mágico, no Brasil, não é um outro mágico que vai pagar suas contas. Isso é verdade. O nicho aqui é muito pequeno, a gente é mega nichado. Para ter uma convenção de mágica aqui no Brasil é sempre um parto. Eu sei porque eu fiz parte da curadoria do FIM, teve ano passado, que é um festival, o Festival Internacional de Mágica, que o Rafa Santa Cruz e a Cris Galdino produzem lá em Recife. E, cara, os caras conseguiram com muito esforço, mas já trouxeram David Stone, Gaetan Bloom, Mário Lopes, Bruno Tarnetti, gente muito grande, Vic Fabrini, que são brasileiros, mas foram lá também, que são incríveis, para mim são grandes. O Fabrini é um grande exemplo dessa coisa do meio mágico ser tóxico, porque o Fabrini é um cara... eu falo Fabrini porque eu sou mais próximo dele que do Vic. Eu conheço o Vic, mas é que o Vic mora em Maceió, eu não vejo tanto. Mas o Fabrini está sempre aqui em São Paulo, quando ele está aqui a gente sempre se encontra. O Fabrini, que é um cara que tem 20 anos de Crazy Horse, cara que foi Grand Prix do FISM, sabe? É o cara que vai trocar ideia no bar de boa e não vai ficar tipo, não, porque eu sei fazer isso aqui, porque, eu sei fazer isso. Mano, foda-se se você sabe fazer o que for. Ninguém quer saber sua técnica, não. Você quer saber se é uma boa pessoa. O maior segredo para ser um bom mágico é não seja cuzão. É isso. Tem muito cuzão na mágica. É fato. Isso é bem muito, verdade. Cara. E eu digo isso porque eu já fui cuzão. Imagina, eu com 20 anos no programa do Jô,
Porra! Eu não tinha maturidade para lidar com isso. Então, mas Eu não você tinha. era, você na época era uma pessoa jovem, né? E Eu era entende que jovem, eu era aquilo, jovem. que aquilo que você fez e aquilo que você tava passando naquele momento era uma coisa assim, era de um grau muito elevado para uma pessoa que tem 20 Muito. anos. Aí tive que tomar muita porrada para aprender também. Sim, então Então, poupem as porradas, né? eu percebi isso e eu vi que o Antônio é uma pessoa muito assim, sabe? Que nem você tava falando do rapaz que tá aqui em São Paulo, como é que é o nome dele que você falou? O Fabrini? Isso, o Fabrini. Ele é muito parecido assim em questão dessa situação que você colocou, sabe? Meu, o Antônio fazendo muitas mágicas incríveis. Assim, é absurdo o quanto que ele consegue fazer de mágica e o quanto que ele tem de aprendizado. E mesmo assim, ele tá aqui, ele tá conversando, ele tem uma conversa, um diálogo de boa com você, sabe? Aham. É muito impressionante isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que os mágicos precisam saber desenvolver. Eu converso muito com o Arthur sobre isso, sobre essa questão de quanta gente prejudica o meio com essas atitudes, né? Aham. Então, quanta gente afasta até gente muito boa da mágica, porque tem gente muito boa na mágica que quando chega e assusta, mas assusta não por querer ser pavão, mas assusta só por qualidade de trabalho. Aham. E aí o cuzão inseguro vê e tenta derrubar quem é bom, sabe? Aham. Acontece muito isso. Eu já vi muita gente não aguentar isso e sair da mágica por achar o meio muito tóxico. Então, assim, cara, eu não sei, eu tenho minhas fases de tipo, mano, chega de mágica, Aham. e aí eu não paro, eu não deixo de fazer mágica, eu não paro de estudar, mas eu paro de frequentar o meio, porque o meio às vezes se torna um lugar bem complicado de conviver. E aí eu tenho minha turma da mágica, tenho o meu grupinho, que a gente sempre se fala, sempre se encontra, Aham. mas eu acho que no geral sempre tem uns caras que complicam muito o meio. Sim. O Arthur mandou outra pergunta aqui. Ele falou assim: Ben, que dica você daria para alguém que está no mundo da mágica há 4 anos, assim como eu? Vai estudar teatro, acho que isso é uma dica essencial. Bom, acho que 4 anos já é um tempinho. Brinque um pouco com outras coisas também, além do que você está fazendo. Por exemplo, no caso do Arthur, ele gosta muito de gambling. Mas eu acho que seria interessante brincar com outras coisas que levem para a plataforma, que levem para o palco. Porque o Arthur gosta muito de mentalismo também, que já te dá essa base. Mas eu acho que o mágico necessita saber um pouco de tudo, sabe? Não ficar só naquilo que ele trabalha. Aham. Porque eu vejo que tem muita gente que não se interessa por outras áreas dentro da própria mágica. E eu acho que é extremamente necessário você saber de tudo. Uhum. Esses dias eu tive uma discussão com o Antônio falando isso, porque eu falei, não, é que eu vi um cara fazer uma manipulação de bolas e foi numa convenção online que o Jeff McBride estava. Ele falou, não, mas por que eu preciso aprender sobre manipulação de bolas? Eu falei, cara, porque era um aparato histórico, ele mostrou a história daquilo. Tá, então, acho que é muito bom. E eu sou um cara que advogo pela história, pela teoria. Aham. Então, eu acho que quanto mais você se debruçar no universo que você já está dentro, conseguir mergulhar ainda mais de cabeça nisso daí e ver tudo que tem além daquilo que você está trabalhando no momento, melhor vai ser para você. E, obviamente, estudar todo o paralelo que te transforma num artista melhor. Então, vai estudar teatro, vai estudar sobre outras artes, vai estudar artes plásticas, vai ter uma noção estética maior de tudo. Aham. Acho que isso é essencial. Beleza. Então, Arthur, se você estiver ouvindo, espero que você tenha gostado aí da resposta. E voltando aqui, no ramo da mágica, eu vejo que você faz muita coisa, né? É palco, é close-up, você já deve ter feito muita coisa, mas no ramo da mágica, o que você mais gosta de fazer? Você prefere mais palco, você prefere mais close-up? Nossa, difícil, viu? Porque o palco, o salão que eu faço, que é o que eu levo para o stand-up comedy, completa muito o que eu faço como comediante. Aham. Mas
O close-up me dá uma coisa muito social, muito legal. Só que o que me dá um arrepio até quando eu faço é mentalismo. Entendi. Só que mentalismo é uma coisa muito underground para mim. Eu não saio por aí falando que eu faço mentalismo. Os meus shows de mentalismo têm limitação de pessoas. As pessoas são escolhidas a dedo, as pessoas que vão. O último que eu fiz foi o 12º, que só podiam entrar 11 pessoas. E aí tava o Antônio Fagundes, tava, tipo, sabe, uma galera muito selecionada. Que da hora. Foi numa casa que estava prestes a ser demolida e tal. E esse show ia voltar com a pandemia, no novo formato, ele ia voltar, só que havia a pandemia. Ele ia voltar num formato mais acessível, iam ser 30 pessoas por sessão, mas infelizmente com a pandemia não rolou. E mentalismo sem contato, hoje eu ainda acho um pouco difícil, porque tem muitas premissas de mentalismo, de segurar na mão da pessoa, de olhar muito perto no olho. E eu acho que nesse momento pandêmico não pode não ficar muito interessante. Entendi. Então é meio difícil assim de escolher. Eu né? Não sei responder. Não tem problema. Juro, eu gosto. Cada uma bate num lugar específico. Entendi. E você. Como que você tem esses pensamentos na hora de você criar alguma coisa, eu digo na mágica, né? E levar isso pra comédia? Porque você faz só mágica e você faz só comédia. Mas como que você pegou, o quando que você chegou e falou assim, puta, isso aqui, fazendo essa mágica aqui, eu consigo pegar algumas vertentes e inserir isso na comédia? Eu tenho muita coisa que eu não tenho método para escrever. Eu estudei vários métodos, mas eu uso o método que for mais viável no momento. Tem muita coisa que eu escrevo de trás para frente, não porque eu sou judeu e escrevo em hebraico, não. Eu pego o punchline e aí eu venho desenvolvendo o resto, o corpo do texto, para chegar no punchline. Mas o punchline vem primeiro, às vezes. O punchline, só para colocar pontuar, é onde que tem o ponto alto da piada, né? Isso, o punchline ele é o que revela a piada, o setup. É o que prepara e o punch revela a piada. Tá. Às vezes eu vivo uma situação e comento em cena aquela situação. E eu gravo áudio de todos os meus shows. Tá. Todos. Então, de acordo com a reação, eu sei o que funcionou. Porque eu tenho um termômetro baixíssimo com o meu próprio humor. Tá. Eu nunca sei se funcionou ou não funcionou. Eu sou o contrário. Sabe esse pessoal que entra em cena, faz um show bem bosta e sai falando, caralho, arregacei. O meu é o contrário. Eu saio de todo show e falo, nossa, que bosta de show. Sempre. E eu gosto de ouvir depois para entender o que é que entrou, o que é que não entrou. Eu gosto muito de improvisar em cena mesmo, escrever em cena. Tá conversando com a plateia e dali sai uma piada. Para mágica, quando eu vejo que eu tenho piadas que já funcionam, eu coloco a mágica junto. E aí eu procuro números clássicos que eu posso adaptar, ou de repente eu venho com alguma coisa que vai funcionar ali. Mas, por exemplo, no número da maconha, aquilo ali surgiu, eu tinha um texto sobre maconha, eu falei, mas peraí, o que é que magicamente podia ser um beck na minha boca? E aí eu falei, pô, claro, fita da boca. E aí eu fui fazendo de um jeito que... Conhece o Ortega? É um dos maiores mágicos do Brasil. Sim. O Ortega é um cara que eu tenho um respeito absurdo, um cara que entende muito de misdirection. E o Ortega foi me assistir. Ele falou, Ben, eu não vi você fazendo o load das fitas da boca. Eu falei, como assim você não viu? Mas foi nesse momento aqui, pá. Ele falou, não vi. E aí depois ele me explicou por que ele não viu. E eu entendi que o meu pensamento mágico organicamente já entrou naquilo ali. Então eu construí tudo de um jeito sem perceber, de uma forma mágica. Uma vez o Fabrini foi me assistir e o Fabrini falou, eu não vejo a hora que você carrega as cartas para cuspir. Caramba. E aí eu faço de um jeito que é que o grande amigo da mágica na comédia, no meu caso, é a própria comédia. A comédia é um grande amigo da mágica, porque quando a plateia ri, ela relaxa.
E é o momento que Esse você momento, faz... a trampa vem aí. Entendi. Então eu sempre uso a risada como o momento da trampa. E eu acho que isso também é uma grande vantagem de fazer mágica com comédia, Aham. é que você tem uma liberdade para errar absurda, né? Sim, Você pode errar e aquilo vira uma piada. Tanto que o exato. meu show é muito dividido em mágica que dá certo e mágica que é anticlímax. Aham. Tem coisa que eu já escrevo para dar errado. Entendi. E essa parte que você falou que o outro rapaz comentou sobre o carregar da parte da fita na boca, eu realmente também não percebi, sinceramente. Sério, você nunca percebeu? Você já viu Não. algumas vezes, né? Já assisti algumas vezes, mas eu assim, nunca percebi o momento que você faz essa parte. E isso quer dizer que você faz majestrosamente. Pô, muito obrigado. Fico muito feliz de saber isso. Mais uma pessoa, então, mais um mágico, né? Isso Sim, que sim, me sim. deixa feliz de saber. Que legal, que legal. Cara, e é tão. Não foi pensado, sabe? Não foi tipo, peraí, se o Slidini fumasse maconha, o que ele iria fazer? Não, não foi assim. Foi tipo, aconteceu, sabe? Uhum, entendi. Agora, você tem alguma indicação pra galera de livro ou vídeo ou, sei lá, comprar algum alguma palestra, algum show de mágica que você indica pra galera que curte mágica? Você tem algum pra indicar aqui? Livro, ele fica em destaque na minha biblioteca o tempo inteiro. Aham. Magic and Meaning, Eugene Burger, Bob Neal. Vocês estão dando pra ver aqui. Sim, 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 sim. Vai ser difícil achar, porque ele tá mega esgotado. Aham. É, Não mas não esse tem é um internet ou não? PDF, alguma Eu coisa? acho que não. Eu acho que não. Um amigo meu tentou procurar o PDF, não achou também. Tá. Esse é um dos livros, para mim, é um livro de referência o tempo inteiro. O Scripting Magic, que eu não vou tirar. Peraí, Não precisa não, precisa. Mas dá para tirar. Scripting Magic, que é do Pete McGabe e mais 26 outros caras, Aham. que mostra como escrever para mágica. É sensacional esse livro, sensacional. Caramba. E, por último, mas não menos importante, Maximum Entertainment, do Ken Weber. Tá. É um livro com notas de direção para mágicos e mentalistas. Esse livro mudou minha vida. Esse livro me ensinou muita coisa, inclusive a importância de usar o microfone de bastão e não headset. Tá. Entendi. É sensacional. Esses 3 livros eu acho que são a base para todos os mágicos. Em português eu indico do Gui Ávila, eu acho que é muito legal. Aham. O do Gui Ávila, aqui, esse livro aqui é bem legal. A arte mágica, percepção em perspectiva. Aham. É bem bacana. E, cara, acho que esses de mágica, né? Agora, sem ser de mágica, eu indico esses 2 livros aqui. Stanislavski, Preparação do Ator, Aham. essencial, e O Espaço Vazio, do Peter Brook, The Empty Space. Mas isso aqui dá para achar em português. Tá, legal. São 2 livros aí que eu super indico. Acho que esses 5 livros aí já dão uma base muito boa para quem quer ir para esse nosso lado. Não sei se mais algum... tem sim. Acho que tá aqui. Bom, se não tiver aqui, eu vou passar uma vergonha. Não tem problema. Você sabendo o nome já basta, porque daí eu coloco na descrição do vídeo. Tá. O que eu vou pedir é justamente isso também. No final, se você puder me enviar os nomes e os autores desses livros para eu colocar nos comentários aqui na descrição. Daí pra galera que quiser acompanhar depois o vídeo, eu vou colocar lá a informação. Achei. Esse daqui, Find Yourself by Connecting the Dots. É um booklet da Tina Leonard. Tá, ele é voltado pra quê? Muito legal. Hã? Ele é voltado pra o quê? Ele é para você encontrar sua essência no palco.
Legal. e focado na mágica. Uhum. É muito bom, muito bom. O meu tá todo sujo já, porque esse livro já andava comigo para todo canto. Assim, é um livro também desses que eu levo para todo lugar. E é muito bom, é muito bom. A Tina, para quem não lembra da Tina, ela é que faz o Mopman, esse ato aqui da vassoura. Que da Ela é a hora. esposa do Mike Cavaney. E é É. uma gênia de palco. Então, foram 6 livros, 6 títulos. Acho que esses 6 aí são essenciais. Ah, legal. E você acha, hoje em dia, ainda precisa, para quem faz mágica, precisa ter o inglês? Sim, infelizmente sim, porque em português tem pouquíssimo material, quase nada. Uhum. Espanhol tem bastante coisa, mas não tanto quanto inglês. Eu acho que inglês, sem dúvida alguma, eu comecei a estudar inglês muito cedo, com acho que 6, 7 anos de idade. Aham. E isso fez uma diferença absurda no meu aprendizado como mágico. Uhum. Porque acho que 95% da minha biblioteca aqui, tanto de teatro quanto de mágica, é em inglês. Porque, até pelo acesso mesmo, existem livros traduzidos, só que terminam saindo muito mais caro do que os originais em inglês. Aham. E pelo network também, né? Porque você consegue se comunicar com outros mágicos. O inglês, sem dúvida alguma, foi um grande aliado no meu processo como artista. Aham. Então, É, acho que principalmente quem é jovem, vai estudar inglês. e não só pra mágica em si, mas pra vida, né? Para a vida. Inglês é cada vez mais necessário. É, eu, se eu não tivesse inglês, eu não teria passado por todas as experiências incríveis que eu tive. Uhum. Trabalhar na Disney, de estudar com Jeff McBride, são, sabe, muitas coisas assim que me trouxeram experiências sensacionais por causa do inglês. Ah, bacana. Agora, você tem algum tipo de processo de criação na parte de apresentação de stand-up e da mágica? Ou você simplesmente vai lá, testa alguma coisa que você escreveu e tal? Ou você tem, tipo, mais ou menos uma linha ali pra criar? Não, vai muito de momento, vai muito de acordo com para onde eu quero ir. Se eu tenho uma piada que funciona, eu, eu faço, às vezes, eu deixo post-it na parede para a ideia ir maturando ali. Aham. E eu, todo dia eu olho aquilo, vejo e falo, puta, isso aqui dá isso. Então, e aí, às vezes, o contrário também. Eu tenho uma piada, eu tenho um punchline, Aham. eu falo, como que eu poderia representar isso magicamente? Então, varia muito, muito, muito. Aham. Agora mesmo eu estou fazendo eu escrevi um texto sobre como as máscaras me quase transformaram em transexual. E é um texto que eu estou reescrevendo ele sempre, porque eu não quero que isso possa machucar alguém, possa ofender alguém. Aham. Então não é um texto transfóbico. Aham. E eu estou tentando achar todos os pontos que podem escapar Aham. partes que soem transfóbicas, então não quero isso. Mas, e aí eu tenho um número de mágica que eu usei lá atrás e Uhum. eu adaptei ele agora para usar com máscaras de proteção, máscara Aham. facial. Aham. E aí eu vou, quando eu estrear eu te mostro. É uma coisa que eu ainda tô Ah, legal. matutando ainda para ver o melhor jeito, mas e é um número de mentalismo, por incrível que pareça. Caramba, que da hora. Espero É, que logo logo esteja maturado. sim, estará, estará. Agora, uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: você já teve algum tipo de dificuldade na hora de você apresentar alguma coisa e como que você contornou aquilo? Né? Não só no stand-up, porque você tá refém do público bêbado que sobe no palco, Opa, e, sim. e na mágica, né? Como que você de repente estava fazendo algumas coisas. Logicamente que no começo, quando você está criando, quando você está aprendendo, você erra muita coisa, né? Então, naqueles momentos, como é que foi? Você teve alguma dificuldade para apresentar alguma coisa de mágica? E como é que você adaptou aquilo? Como que você contornou, né? Eu
Eu tive um problema muito sério no programa do Jô. Aham. E acho que foi na segunda entrevista do Jô, eu cortei o dedo fazendo a corda. Caraca. Eu cortei o dedo e eu fui até o final do número Aham. sem sair do trilho. Só que Você, chegou num ponto. desculpa só te cortar. Eu vi uma apresentação sua lá. Você tava fazendo a entrevista nessa segunda vez? Ou era o humor na caneca também? Não, eu tava sendo entrevistado. Ah, legal. Eu vou dar uma E olhada aí depois. eu cortei, eu não sei se existe. É muito difícil de Ah, tá. achar. Tá, beleza. É Vou dar uma muito olhada. difícil, porque isso é de 2008, eu acho, 2007. Aham. Eu cortei o dedo, corda branca, sangue vermelho, né? Já viu. Nossa. E aí começou a sangrar muito, até que quando eu terminei a mágica, que o nó pulou, eu sentei e eu não virei nem pro Jô, eu já virei pro Viren direto. Falei, Viren, por favor, eu preciso de um ponto de corte. Olha que ironia. E eu pedi um ponto de corte bem ali. Eu levantei, fui pra ambulância, queriam me dar ponto, tudo. E foi a primeira mágica que eu fiz na entrevista. Só que eu Puta tinha coisa de merda. cartomagia pra fazer no final. Que nossa, velho. Que bosta. Como é que eu ia fazer coisa de baralho com o dedo cortado, com band-aid? Mas, Horrível. cara, Nossa, foi tenso. Foi tenso. Mas você depois voltou ou você não chegou a fazer? Voltei, continuei a entrevista como se nada tivesse acontecido. A calça manchada de sangue. Caraca. Foi uma das maiores dificuldades que eu já tive. Assim, uma grande dificuldade que eu tive uma vez, mas foi uma grande aula para mim. Um Aham. dos meus primeiros shows pagos, quando eu era adolescente. E aí eu era aquele mágico que chegava no evento com 4 malas. E tinha mesas com franjinhas e decorações. Aquela coisa glitter, toda muito elaborada e tal. tudo. Aquilo que parecia que você ia fazer mais um despacho no México do que um show de mágica. E aí eu fiquei 2 horas no camarim lá, que na verdade é um almoxarifado, eu montando as coisas, colocando flor dentro de tubo, bicho de pelúcia dentro de caçarola, aquela coisa toda. Aham. Aí quando eu desci, segurando aquela coisa, aquela sensação, passo a passo, cheguei no local da apresentação, no salão, um cara falou, deixa que eu te ajudo. E pegou a mesa. No que ele pegou, virou tudo no chão. Nossa. Foi bola do Tudo, estratosférico para um lado, bicho da caçarola para o outro, tudo que você tinha preparado em 2 horas foi pro brejo. tudo. E aí foi um dos meus primeiros shows e ali eu entendi que se você sobe no palco, você tem que estar pronto. Entendi. Isso. E eu fiz. Eu terminei o show. Não Aham. sei como. Mas tava minha mãe, tava minha avó, tava meu pai. E tava lotado. Era um show no Dia das Crianças. Aham. Eu fiz. Eu entreguei. Só, obviamente, não foi o melhor show da minha vida, até porque era um dos primeiros. Eu não tinha nem quilometragem para isso. Aham. Mas ali eu aprendi o estado de prontidão em cena na prática. Caraca. Deve ter sido muito difícil, né? Foi Continuar ali, difícil, né? mas me fez um bem gigantesco. Entendi. A E, gente aprende na porrada, né? não adianta. Seus pais, eles apoiavam você na parte de conhecimento Meu de pai mágica e me tal? apoiava. Minha mãe, minha mãe foi bem resistente. Aham. Minha mãe foi muito resistente porque a referência que ela tinha de mágica, sem querer ofender qualquer mágico que se identifique com o que eu vou falar, mas a referência dela de mágico era o velhinho com um fraque de lantejoula fazendo aparecer pombo no Aham. McDonald's. Tá, entendi. Sabe? Então, ela tinha muito medo que eu só fizesse isso. Aham. E eu tive essa fase, pombinho no McDonald's, super tive. Aham. Mas eu sempre soube que o meu caminho era outro. Eu acho super louvável quem faz isso, mas eu acho que é uma outra categoria dentro da própria do nosso próprio nicho de mágica. Aham. Eu nunca quis ser um mágico para criança. Uhum. Eu nunca, porque o mágico para criança, principalmente no Brasil, ele é muito mal visto ainda. As pessoas ainda enxergam o cara como uma espécie de babá de luxo. Isso, exato. É uma coisa que, se eu fosse pra fazer. Eu já fiz 2 shows, e os 2 shows foram pra público infantil, né?
E aí não é uma coisa que eu gostaria de fazer. O que eu gosto Não de é, apresentar, o meu foco é cartomagia. Né? Então eu gosto de apresentar para público adulto, que vai entender o que eu vou dizer, que vai entender o que é uma carta, qual que é a carta, naipe, essas coisas, que é o que eu me foco em fazer, né? E fora que no nosso caso, por algum motivo, criança não respeita gordo, né? É fato. Isso é É. verdade. Eu teve um show que a criança enfiou a varinha na minha bunda e falou: "E aí, seu orca, vai começar ou não vai?" Caraca. É. Não, Aí criança é foda. é difícil, cara. Eu não tenho o menor tesão em fazer show para criança. Se bem que eu fiz alguns online para criança. Aham. É uma outra pegada, né? Porque você meio que tá no domínio ali. Sim, sim, sim. E aí, se a criança começar a gritar, você tira ela da sala. Exatamente. É maravilhoso. Sim. Nessa situação, ainda, assim, ainda dá pra relevar, né? Não, e é legal porque quando me chamaram para fazer, acho que 3 shows para criança. É, e fora que muitos corporativos que eu fiz, tá todo mundo de home office. O pessoal fala: vai ter um mágico hoje no happy hour virtual da empresa. Vixe. Vamos Criançada, chamar as crianças. chama. Então, eu terminei desenvolvendo um material que funciona para os adultos, que tem duplo sentido, mas que a criança não entende. Aham. Mas nesse dia eu fiz um show só para as crianças. Só que assim, eram, sei lá, de 3 a 6, Aham. depois era um grupo de 6 a 10, e depois de 11 a 14. Aham. Foram 3 shows completamente diferentes. Entendi. Eu falei: por aqui eu consigo, eu me sinto protegido, porque eu tenho um certo medo de criança. Então, por essa mídia aqui dá pra fazer. Morro de medo de criança. A criança fala uns negócios. A criança é tipo o Silvio Santos, sabe? Aham. Fala uns negócios que você não espera, e você tem que achar bonitinho, porque é o Silvio Santos. Criança. É muito complicado. Criança é um público muito difícil de lidar, né? Muito, muito. E por último, mais ou menos importante, a gente está quase no finalzinho aqui da nossa entrevista, do nosso papo, na verdade. Você tem alguma inspiração no meio mágico? Um cara que você... eu não posso falar assim, quem que você acha o maior mágico? Não é isso que eu quero. Me diz aí o que você... Qual mágico que você mais se inspira em fazer... Não fazer o que ele faz, mas fazer mais ou menos ali aquela vertente, ou que você se baseia para você trazer para o que você gosta de fazer, e no meio mágico e na comédia. O Jeff McBride é uma grande inspiração para mim, tanto que o maior quadro na minha parede é o pôster autografado do Jeff. Uhum. Jeff é um cara que... Principalmente, eu valorizo muito o Jeff pelo jeito que ele trata a teoria e a história da mágica, e que ele prega a importância disso. O Jeff foi minha primeira grande referência de mágica, de forma acadêmica, vamos falar assim, de estudos. E o Gene Burger também, obviamente, foi uma influência que já veio do próprio Jeff. Na comédia, eu tenho algumas referências, mas eu gosto muito da Joan Rivers, que é uma comediante que já morreu, americana, e tinha uma capacidade de criar piadas curtas e muito diretas. E eu gostava muito da Joan Rivers. Gosto muito da Ellen DeGeneres, uma grande inspiração para mim. Mas eu bebo um pouco de vários lugares, mas se eu tivesse que escolher um de cada, eu pegaria acho que o Jeff McBride, e dentro da mágica. Na comédia, no Brasil, o Márcio Ribeiro foi uma grande inspiração para mim. Foi um cara que eu comecei praticamente ali com o suporte dele. E na comédia mundial, acho que a Ellen, acho que ela tem uma... apesar das fofocas que surgiram em relação a ela, mas ela sempre fala de ser gentil, né? Então acho que isso é uma coisa que pro artista, para qualquer pessoa, mas se o artista lembrar de ser gentil, é um negócio muito bom, abre muitas portas. Bacana, não, da hora.
Ben, eu queria de verdade agradecer por você ter topado estar Imagina. aqui comigo. Eu digo isso não só para você, mas para muitas pessoas que eu conheço, que foi muito importante conhecer você e chegar ao nível de conversar com você e ter uma amizade. Agradeço de verdade por ter você topado isso. E eu vejo que você é uma pessoa muito humilde e espero que realmente continue levando a felicidade e a mágica em si próprio para as outras pessoas do jeito que você faz. Pô, que lindo, cara. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer enorme bater esse papo aqui. Acho que é o assunto que eu mais gosto de falar, palco, não só mágica, mas palco no geral. Sim. E é, não, não, sem dividir as sílabas, tá? Palco, né? Não palco. Mas sempre bom, e é sempre bom ver pessoas se interessando por esse assunto, pessoas buscando referência. Então, eu acho que o que a gente, como mágico, como artista, como performers que pertencem a esse meio, que a gente puder para melhorar a arte mágica no Brasil, já é muito valioso. Então, eu que agradeço você por estar fazendo esse podcast, por estar fazendo esse show aqui, que vai levar informação a muitos outros mágicos. Eu fico muito agradecido por isso. Com certeza, muito obrigado. Só um pequeno spoilerzinho, eu não sei nem se você pode falar sobre isso, mas eu vi que no seu Instagram você postou algumas coisas que você estava gravando com o Márcio Balas. Você pode falar alguma coisa sobre Ah, isso ou ainda está em meios ali ó, secretos e tal? foram duas coisas. Uma coisa eu posso contar o que que é, outra Aham, não. tá. Um foi um programa meio documental de comédia, Aham. e é só isso que eu posso falar. E o outro, eu gravei o Balascast, Ah, que legal. podcast do Márcio Balas. Que da hora. Então deve estar saindo essa semana ou na próxima. Que da hora. Que da hora. Márcio Balas, sensacional. Acompanhava ele desde a época do É Tudo Improviso. O O Márcio é cara maravilhoso. E o Márcio maravilhoso. entende muito de mágica, viu? Ah, é? Que da hora. O Márcio entende muito de mágica. A gente conversou bastante esse dia sobre mágica. O Márcio é muito amigo do Avner, né? Do Avner The Eccentric. Sim, sim. E então é um cara que tem uma bagagem. Tá bom, o Márcio estudou clown, né, no berço, estudou como chama? Ah, bom, enfim. Como que chama Uma escola, tipo, bem famosa, assim, na parte de clown. não, não foi Second City que ele fez, foi o. Ai, esqueci o nome. Esqueci o nome, mas ele estudou com gente muito grande, que eu não vou lembrar agora. Corta essa parte. Mentira. Estamos ao vivo. Ai, cara, agora eu tô ruim com o nome. Peraí.